Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão. E se tem um livro que fala de intimidade, é esse livro aqui. Até não sei se vocês ouvem a live, escutam lá. A gente falou sobre Salomão, né? Ou assista, irmãos, pelo YouTube, toda terça-feira, 7 horas da noite, eu com a Liliana, a gente está falando sobre os reis. E a gente falava de Salomão, e ele escreveu o livro de Salomão, o livro de Cantares de Salomão, que é um livro romântico. E assim, o noivo, ele representa Jesus, e a noiva representa eu e você. E assim, ele conta detalhes de como é a noiva dele. Fala do cabelo dela, do dente dela. Fala de detalhes porque ele conhece a noiva dele. E a noiva também fala de detalhes do noivo porque eles se conhecem. E aí aqui no 5, versículo 2, diz assim. E assim, parece que a Liliane fez um repertório falando o que Deus quer falar com você. E Deus já preparava o nosso coração. Abra o seu coração, porque o Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor quer tratar com você nessa noite. Harabachore. E diz assim, ó, no versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me. Tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou enferma de amor. Essa noiva, ela estava dormindo, ela já estava deitada. E o noivo, ele chegou e ele falou: abre, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos a gota da noite. Ele queria entrar para a intimidade com aquela noiva. Só que aquela noiva, ela estava deitada. Aí ela falou assim: eu já despi as minhas vestes, como que eu vou tornar a vestir? Eu já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Aqui fala, irmãos, de uma igreja acomodada, que se deitou, e o noivo chamou, mas ela estava deitada. Ela ia ter que colocar a roupa de novo, ela ia ter que colocar o sapato de novo. Só que o amado meteu a mão pela fresta da porta, e o coração da noiva estremeceu de amor por ele. Ela queria aquele relacionamento com o noivo.
ela levantou para abrir aquela porta. E as mãos dessa noiva destilavam mirra. Aleluia. Ela sentiu o cheiro da unção. Ela sentiu o cheiro da unção. Aí então ela vai abrir. Mas quando ela abre a porta, o noivo já se foi. E ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Eu abri ao meu amado. Mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. A intenção de Deus é que a porta nunca estivesse fechada. Que a porta sempre estivesse aberta. Porque haveria sempre um contato da esposa com o noivo. Mas a noiva, ela fechou a porta. Sozinha. Sozinha. Então o noivo foi atrás dela. Como o Senhor está atrás de nós. Querendo um relacionamento íntimo conosco. Mas os afazeres do dia a dia, as pressões, as dificuldades, a gente vai ter que vestir o sapato de novo. Só que a palavra do Senhor diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Quão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra do Senhor. E uma igreja que a gente pode estudar nessa noite é a igreja de Apocalipse. E uma da igreja que fala de fidelidade ao Senhor é a igreja de Filadélfia. E lá em Apocalipse 3, versículo 8, diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Era uma porta aberta. E aqui fala: eu sei as tuas obras e sei. E eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E mesmo que você tenha pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Esta era a igreja de Filadélfia. Uma igreja fiel. Uma noiva fiel ao Senhor. Que tinha uma porta aberta, uma ligação direta com o trono da graça. Uma igreja que se relacionava com Deus. Que tinha uma intimidade com o Senhor. Não era uma noiva acomodada, não. E ninguém podia fechar essa porta. Porque era uma porta aberta. Aí vem a igreja de Laodiceia. Que fala aqui, no capítulo 3 mesmo, no versículo 20. Olha o que Deus fala para Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora tem que abrir a porta. Mas a porta nunca devia ter sido fechada. Laodiceia fechou a porta. Aí o noivo teve que bater na porta e disse: eis que estou batendo a porta, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fala de relacionamento, de intimidade com Deus. Porque a igreja de Laodiceia
tinha fechado a porta. A igreja de Filadélfia não, ela deixava sempre a porta aberta. E quantas vezes estamos fechando a porta para o nosso amado Jesus Cristo? Sabe por quê, irmãos? Porque eu acho que pior do que reconhecer é não ser e querer ser uma coisa que não é. Porque depois aqui Deus fala assim para a igreja de Laodiceia, no versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles achavam que era uma coisa que eles não eram. Porque eles eram uma igreja rica. Uma igreja de aparência. Uma igreja que prosperava. E eles se apegavam naquilo. Mas a porta estava fechada, o relacionamento com Deus estava fechado, mas estava indo bem. Aí Deus olha para eles e fala assim, ó. Como dizes, rico sou, enriquecido, e de nada tenho falta, que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente precisa trabalhar? Precisa. A gente precisa ter dinheiro para pagar as contas? Precisa. E como a gente precisa, né, irmãos? Mas quando você busca o reino e a sua justiça, as demais coisas o serão acrescentadas. Jesus disse assim, vocês sendo mal, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se o seu filho pedir para você um pedaço de pão, você vai dar uma pedra para ele? Você nunca faria isso. E ele disse, quanto mais eu que sou teu pai. Olhem, os lírios do campo, eles não tecem, mas estão sempre bem vestidos. Olha os passarinhos, eles não semeiam, mas cedinho já estão lá cantando e louvando ao Senhor, porque eles sabem que Deus vai dar o suprimento. E aí a gente não aprende com a natureza, não aprende com os animaizinhos. Eles acordam cedo e primeiro eles vão louvar a Deus. O passarinho canta, canta, e você acorda e fala, que dia horrível, tenho que trabalhar, eu tenho que ir naquele serviço. Aquele serviço que um dia você pediu ao Senhor e Ele te abençoou. E você esqueceu, busque o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Jesus é tão lindo, tão maravilhoso. Aleluia. Aí ele fala assim, ó. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que te vista e não apareça a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Aleluia! Que o Senhor possa ungir os seus olhos hoje, para que você possa ver. Que Ele te chama para um relacionamento. Irmãos, a gente está usando o título faz tempo. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita.
A gente é tudo. Cada um é alguma coisa. Mas quanto de intimidade a gente vive? Vamos ser sinceros com Deus. Quanto? Ou a gente carrega apenas um título? Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou como qualquer um por aí. Eu fechei a porta, estou deitado, e meu amado diz: oh, amada minha, amada minha. Aí, o que aconteceu? Vamos voltar lá de novo para Cantares. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Ela até sentiu o cheiro da unção, mas ela não abriu a porta para ele entrar. Talvez você já sentiu, você já chorou. Você já veio num culto, ouviu a Mônica pregar, foi muito impactado, né? Ou qualquer outro pregador. Mas a sua intimidade não pode ser mais um culto só, irmãos. Aí, ela teve esse momento de ouvir a voz do amado, sentir aquela unção, mas ela estava despida. Ela tinha que vestir, colocar o sapato para ainda ir atrás do noivo. E aí ela sai correndo e ela começa a procurar. E ela falou assim: eu abri ao amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido, e a minha alma tinha se derretido quando ele falara. Eu busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Mas aí, ó, quem acha ela aqui, irmãos? Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram o meu manto, os guardas do muro. Se você não abrir, você vai cair na mão de alguém. É melhor cair nos braços do amado. É melhor cair nos braços do amado de uma vez. Porque a gente canta e é tão bonito. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Mas eu passo a semana inteira, eu não faço uma oração. Eu não leio uma palavra. Eu espero o culto no domingo. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade, Senhor. Eu não estou falando isso com uma forma de, eu quero te emocionar para você chorar. Não, irmãos. Eu também já fui assim. E tem momentos. E esses dias, porque a palavra, eu falo, sabe, eu tenho aprendido isso com o pastor Luiz Hermínio. Ele fala, eu não tenho que pregar só uma palavra. Eu tenho que essa palavra tem que ser pregada para mim. E eu tenho que viver as verdades que estão falando aqui. Porque eu já preguei sem fazer aquilo que estava escrito ali. Mas eu falo sempre para o Senhor, Senhor, eu quero fazer o que eu estou falando. Porque senão vai ser só um efeito de querer emocionar você. E aí eu começo a pensar, eu falo, Senhor, quanto tempo a gente perde? Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e a gente já está lá que nem essa noiva deitada. Aí você começa a falar assim, e o Covid? E não sei o quê. Você fala sobre todos os assuntos. E não sei o quê, e aconteceu isso, né? Você tem um assunto com a pessoa lá. Aí a pessoa, tchau. E você não falou de Jesus para ela. Você não falou? E eu pensava, quanto tempo eu tenho perdido da minha vida falando de assuntos tão idiotas, sendo que o que as pessoas estão precisando ouvir é de relacionamento com Deus, é de vida transformada, de mudança de vida.
Aleluia. E ela caiu na mão dos guardas. E que realmente esse hino seja real na nossa vida, que nós corramos para Jesus. Porque Jesus está nos chamando porque Ele quer deixar uma porta aberta. Ele não quer precisar bater todo dia. Abra a porta, que eu quero cear com você. Ele já quer sentar na sua mesa. Ele já quer fazer parte daquilo. Ele já quer viver ali todo dia. Todo dia. E assim, quando aconteceu essa pandemia, que a gente voltou para casa, o Senhor começou a tratar comigo. Porque as nossas crianças a gente trazia para a escolinha. E eu dava a escolinha para elas. E eu estava esperando a escolinha voltar para mim dar a aulinha para a Lana. E você, pai e mãe, você está esperando voltar a escolinha para dar aula para o seu filho? Para ler a Bíblia com ele? Para estudar a palavra com ele? Eu quero cear com você. Senta lá, conta uma historinha simples para o seu filho, de Davi, de Sansão, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Faça o seu filho ter um amor por Jesus, que quando ele for para uma faculdade e o professor falar para ele assim, Deus não existe. Esse negócio de que Deus criou é tudo mentira. O seu filho não fala assim, nossa, eu agora sou um ateu. Mas que o seu filho vá para a faculdade e seja uma luz lá. E que ele fale, não! O meu Deus é o Criador do universo que fez todas as coisas. O homem não veio nada do macaco. E que ele salve ainda vidas ali numa faculdade. Porque os filhos de crente, irmãos, eles vão para a faculdade e com um ano de faculdade eles também já estão desviados. Porque eles não tiveram um alicerce, um fundamento de conhecer o Deus que você serve. E Deus quer nos chamar hoje para conhecê-lo de verdade. De verdade. Talvez você nunca conheceu Jesus de verdade. Mas eu sou crente. Ah, irmãos. Crente, todo mundo é, até o diabo é. Porque ele crê em Deus e diz a palavra de Deus que ele se estremece. Mas crer realmente naquilo que a palavra diz, que a palavra de Deus é poderosa, que o Evangelho de Jesus Cristo é transformador, que Jesus pode fazer todas as coisas. Aleluia! E a gente tem ouvido muito esses dias, que nos finais dos tempos, o amor de muito se esfriaria. Quem não faz tempo que não ouve isso? Vocês ouviram? Quem já ouviu isso esses dias? Nos fins dos tempos, o amor de muito esfriaria. Certo? Mas eu quero dizer para você, porque às vezes a gente fica ouvindo, o amor de muito esfriaria, o amor de muito esfriaria, e é verdade. Não é verdade, irmãos? Está acontecendo isso? Tá. Mas lá em Atos, também fala do fim. Atos, capítulo 2, aleluia. Atos 2, versículo 17. Antes aqui eu quero ler no 1:6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam. 1:7 agora. Dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em quem somos nascidos? Agora no 2:17, Atos 2:17. E aqui, irmãos,
Eles estavam lá no dia de Pentecoste e de repente um homem pegou a palavra. Ele não era um homem estudado. A Bíblia fala que ele era indouto. Ele não tinha estudo. Mas ele levantou com uma profecia naquele dia. Então, não fale assim, eu não tenho capacidade. Eu não sei falar. Eu também não sei, irmãos. E toda vez que eu subo aqui, minhas pernas tremem, minha mão treme, eu suo. Parece que é o primeiro dia. E aí fala assim, E aí Pedro se levanta e diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, irmãos, há duas profecias para o fim dos tempos. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas diz aqui que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que Ele derramará do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E os nossos filhos vão profetizar. Aleluia! Os nossos jovens vão ter visões. Os velhos vão sonhar sonhos. E eu vou derramar do meu espírito sobre servos e servas. Então você pode viver assim, o amor de muitos vão se esfriar. E eu estou ficando frio, eu já me deitei, eu sou a noiva que estou deitada lá. Ou você pode se levantar. O meu amado está me chamando. O meu amado está à porta a bater, eu ouço sua voz, eu me estremeço. Aleluia! E ela fala: eu estou enferma de amor por Ele. Eu estou enferma de amor por Jesus. Esse sentimento que a gente tem que chegar a doer. De amor por Ele. De querer Ele, de amar Ele. De acordar cedo e falar: é hoje, Jesus, que o Senhor vai voltar. É hoje. Aí eu acordo amanhã: é hoje que você vai voltar. Eu quero estar preparada, Jesus. Eu quero estar preparada. Xarabarabashoca. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O amado veio chamar ela e hoje o amado te chama. Rabachere conderianda. Hoje Ele nos chama para viver uma intimidade com Ele. Conformosos são os pés do que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Conformosos são os pés daqueles que se levantam para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Abra agora lá em João 12, eu já estou terminando. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente ama Jesus. Se eu falasse assim, quem é que não ama Jesus? Todo mundo, a gente é louco por Jesus, não é? A gente ama Ele. Mas às vezes a gente não sabe demonstrar esse amor por Ele, né? Às vezes a gente não sabe demonstrar nem o amor para as pessoas, a gente é meio fechado, assim. Só que Jesus, Ele quer fazer com que a gente seja livre. Seja livre para adorá-lo, para amá-lo. Às vezes eu até falo para Aguinaldo, eu não estou exagerando muito.
Porque, irmãos, é assim. Eu sou assim. E eu falo, Deus, eu quero ficar contigo. Aí em João 12 diz assim, ó. 12, 24. Para a gente viver aquilo que Deus disse na sua palavra, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Diz assim no capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente não quer morrer. A gente ainda tem muito amor pelas coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que se o trigo não morrer, se ele não cair na terra, ele não vai dar fruto. O que é morrer? Eu estou falando de uma morte para as coisas do mundo, para as minhas vontades. Porque eu tenho vontade, sabe, irmãos, o que eu tenho vontade? De brigar, de xingar, até de dar uns tapas. Eu tenho vontade. Mas aí, se o trigo não morrer, se ele não for para baixo da terra, morrer, olha lá, na verdade vos digo, que se o grão caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí Jesus fala, quem ama a sua vida, vai perder. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. É quando você entende que não é ter um carro, não ter uma casa. Você pode ter tudo. Mas se Jesus não estiver lá, você vai ter uma casa, mas não vai ter uma família para pôr dentro da casa. Você vai ter um carro, mas aí o ano que vem vai sair um carro novo, aí você vai querer trocar. Por isso que Jesus disse, busque o reino do céu. Morra para as coisas dessa terra, morra para os seus desejos, para a sua vontade, para a sua raiva, para tudo. E aí você será plantado, e aí você dará muitos frutos. E é isso que o Senhor nos chama nessa noite. Ele nos chama para mudar, para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Não é para dizer eu sou melhor, eu sou menos pecador que você. Não, irmãos. Todos nós somos pecadores. Mas eu deixo com vocês essas duas profecias. Nos últimos dias, o amor de muito vai esfriar. Você pode pegar isso para você hoje. Está amarrado. Está amarrado não. Aí a Nelise fala, não está amarrado, mas expulsa de uma vez. Eu falo assim, está amarrado. Ela fala, não amarra, expulsa. Eu falo, expulsa o nome de Jesus. Ou você pode pegar essa palavra. Nos últimos dias, que estamos chegando, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu quero fazer parte disso.